Olá, sou Lucas Montanari, biólogo, coach de saúde e nutrição integrativa do Consciência Saúde, e hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer a kombucha, esse grande elixir da saúde, essas colônias borbulhantes e flutuantes que fazem a transformação de um chá doce numa bebida probiótica rica em enzimas, rica em ácidos orgânicos, que fazem muito bem para a nossa saúde, além de ter micro-organismos probióticos, bactérias e leveduras que colonizam o nosso intestino, trazendo um equilíbrio da nossa flora intestinal. Vamos lá? Então é bem simples da gente produzir. A gente precisa primeiro ter um SCOBY, uma colônia de kombucha com um pouco de starter. SCOBY é Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts. Então é a cultura simbiótica de bactérias e leveduras, que estão aqui aglomeradas nessa película de celulose produzida por uma bactéria em específico, Acetobacter chilinium, que é uma película física, mas as bactérias e leveduras elas estão no líquido também. Esse starter é o líquido da kombucha pronta, que tem esses micro-organismos e tem ácidos orgânicos, então é um líquido um pouco mais ácido que vai auxiliar a dar uma acidificada na produção para manter um pH legal, para não ter uma contaminação. Vamos lá também ao nosso próximo ingrediente, água. Água de qualidade, uma água boa, de uma boa fonte. A água vai fazer diferença na qualidade da sua kombucha também. Mais um ingrediente, açúcar. No caso aqui a gente pode usar açúcar cristal, demerara ou até açúcar mascavo, mas quanto mais refinado para uma produção mais requintada, melhor. Por conta que a kombucha em si, ela vai consumir esse açúcar, então esse açúcar não é para nós. Então, se a gente for usar um açúcar de coco, um açúcar mais elaborado, talvez dificulta um pouco o acesso desse açúcar, da sacarose, para a fermentação das leveduras. Então, o açúcar mais refinado, ele é mais prático para a produção da kombucha. Ele não é mais saudável para nós. Em casa, a gente não consome açúcares, mas para a produção de kombucha, ela precisa desse tipo de açúcar. Para uma produção legal, uma produção mais com um tempo melhor também, que mais rápido ela fermentando, ela acaba acidificando mais rápido também e acaba evitando a contaminação. Um açúcar mais elaborado vai demorar um pouco mais esse processo de fermentação, de acidificação, e talvez nesse meio tempo chegue a dar uma mofada. Então a gente consegue sim fermentar, inclusive com caldo de cana, com suco de frutas e outras coisas mais, mas para a nossa produção básica vamos usar aqui 50 gramas por litro de açúcar cristal. Hoje a gente vai produzir 3 litros de kombucha, então 50 gramas por litro são 150 gramas de açúcar cristal. Próximo ingrediente, para mim o mais importante, o chá. Temos aqui um poderoso espécime de Camellia sinensis, que é o verdadeiro chá, o chá verde aqui no caso, não torrado. Dá para usar todas as variações do Camellia sinensis, o chá preto, o chá branco, o chá vermelho, enfim, e todas as suas variações que vêm da mesma planta. Ela tem componentes que já são bons para a nossa saúde, que vão ser ainda mais potencializados pelo processo de fermentação da kombucha. Então a qualidade do chá, claro, vai fazer a qualidade da kombucha também. A kombucha ela é um chá fermentado, então se o chá não estiver bom, não vai ficar legal também a kombucha. Então procure uma marca de qualidade, procure uma marca que você invista legal, que seja bem selecionado as folhas. Normalmente uma marca de chá bem selecionadinha, assim 5 gramas por litro, tá bom já para usar, mas isso varia um tanto, dependendo do chá, dependendo da marca, do tipo que é a folhagem, E 5 gramas por litro a gente vai conseguir já fazer uma fermentação com um chá mais selecionado. Para a gente fazer 3 litros são 15 gramas de chá por litro. 150 de açúcar, 15 gramas de chá por litro. A gente vai precisar também de um recipiente. No caso aqui eu vou usar uma suqueira de 3 litros. Eu não vou usar a tampa, porque durante o processo de fermentação vai precisar estar respirando, que vai produzir gases, esse gás vai sair e vai precisar de oxigênio aqui nessa primeira fermentação. Então higienize bem o seu vidro.
e ferva 1 litro de água. Ferva 1 litro de água. Na hora que essa água estiver começando a ferver, a borbulhar, você desliga o fogo, adiciona o açúcar e o chá numa chaleira. Aqui tem água bem fervente, ela está bem quentinha. Adiciona o seu 1 litro de chá, de água, né, quentinha, para preparar o seu chá doce. Então vai ser aquele chá melado, aquele chá assim de finalzinho de service. Sabe que você sai do restaurante, tem aquele chazinho assim que tem mais açúcar que chá? É bem esse mesmo, mas não é pra gente tomar, é pra kombucha. Já, depois do processo de fermentação, isso aqui vai ficar saudável, tá? Esse açúcar vai ser transformado em álcool, que vai ser transformado nos ácidos orgânicos. Dentre eles o ácido acético que tem no vinagre. E sim, a gente pode até fazer vinagres probióticos, como esse, um tônico para cabelo, para a pele, para embelezar o seu rosto, para o seu cabelo e muitas outras coisas mais, também para usar na salada e um monte de outras coisas que a gente consegue fazer com o vinagre de kombucha, né? Conservas, mostardas, enfim, bastante assunto. Para isso a gente precisa primeiro saber a receita básica e preparar a nossa kombucha. Misturei um pouco com uma colher de nylon que aguenta uma alta temperatura para fazer uma diluição desse açúcar que é um pouco mais grossinho, né? Preparei minha infusão e vou deixar aqui 10 minutinhos, tá? Essa infusão acontecendo, extraindo os princípios ativos desse chá. Pronto. Passados esses 10 minutos de infusão com a chaleira tampada, esse é o tempo que vai extrair aí boa parte dos princípios ativos desse chá. Tem um tanto de gente que faz a kombucha e deixa de um dia para o outro, espera o líquido esfriar, né, do chá com a erva dentro em infusão. Isso não é bom. Vai ficar muito nitrogenado e às vezes dá um cheiro de enxofre até na produção. Tá? O certo para a gente beber varia de 3 a 7 minutos, mas como no processo de fermentação, tanino, nitrogênio e outras coisas mais do chá vai ser consumido, então ele vai ficar cada dia mais fraco na fermentação, a gente faz uma infusão de 10 minutos para dar mais, para ela ficar mais concentrado, mais forte, para no final da fermentação ainda ter um bom gosto, ainda ter uma boa quantidade de nutrientes também para sua colônia. Então deu os 10 minutinhos de infusão, a gente destampa aqui, pega a nossa recipiente aqui onde vai rolar a nossa fermentação, não precisa ter uma torneirinha, isso aqui facilita muito, né? Mas pode ser um vidro comum, um vidro desses de palmito. Tem um tanto de gente que descarta, que joga fora, a gente consegue até de graça isso aí. Então a gente deixa 1 litro de água gelando, né, na geladeira. Então tem aqui 1 litro de água fria, 1 litro de água gelada. E agora eu vou ensinar uma dica boa para vocês que preparam kombucha, fazendo 3 litros de chá, gastando um monte de gás e depois deixando aí 6, 8 horas o negócio esfriar para conseguir preparar a kombucha. Então o que a gente vai fazer aqui? É uma técnica para preparar a kombucha com um tempo bem reduzido, né? Então a gente fez os 10 minutos de infusão aqui, já tendo uma água gelada, a gente fez com ingrediente para 3 litros de kombucha, então usei 15 gramas de chá, 150 gramas de açúcar. Eu poderia ter feito 3 litros de chá, coado, esperado esfriar e depois preparar minha kombucha. Mas eu fiz com 1 litro de água, esse chá, essa infusão, então eu fiz um chá doce bem concentrado, equivalendo para 3 litros. Eu não uso menos que 1 litro para fazer esse chá concentrado, senão também não dá para, não suporta também, né, extrair tanto o nutriente e o açúcar e tudo mais. Então a gente usa 1 litro de água gelada, pega a nossa infusão quente e já coa, que pode usar peneira assim de metal, principalmente para usar com o chá quente. Coamos aqui o nosso chá doce. Beleza? Então a gente tem aqui uns 2 litros de um chá doce um pouco concentrado, equivalendo para 3 litros de produção.
A gente coloca mais um pouquinho de água. Aqui vai dar 2,5 litros de chá doce. Por quê? Para uma produção de 3 litros ainda a gente vai colocar o starter e a kombucha, né? A colônia de kombucha. Então o Scooby ele tem um peso, ele tem um volume também. Na hora que a gente colocar ele, vai equivaler a alguns ml a mais. E depois a gente vai colocar o starter, que é o líquido da kombucha, então vai subir mais ainda. Então a gente deixa uns 2,5 litros para caber o nosso starter e a nossa colônia e não transbordar. Se a gente fizer 3 litros de chá, não vai caber depois. Entenderam? Então, pegamos 1 litro de água para fazer um chá concentrado, com 15 gramas de chá, 150 gramas de açúcar. Diluímos com mais 1,5 litro de água gelada. E agora a gente vai adicionar o nosso poderoso Scooby. Então essa aqui é a colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Temos um outro vídeo ensinando como você pode adquirir a sua a partir de uma kombucha comprada no mercado. Bem legal, assiste lá. E essa colônia aqui a gente coloca quando o chá já estiver morno, né? Então ele já tô com a mão aqui, como a água, 1,5 litro de água estava gelada já, na hora que uniu já com a infusão, ele já ficou numa temperatura ambiente. Não precisa estar gelado, tá? Mas não pode estar queimando o dedo, dá para sentir aqui a temperatura. Então não esperei esfriar o chá. Olha quanto tempo que a gente pode economizar com essa técnica aqui. E aí a gente coloca o starter de kombucha, que é a kombucha pronta já. A quantidade desse starter vai variar um tanto, dependendo do pH que ele está. Mas, de início, você pode colocar cerca de 5 a 10% do volume total. Então, para 3 litros, né? Desculpa, a gente coloca 150 a 300 ml de starter aqui dentro. Agora a gente vai cobrir com um tecido, um elástico, porque essa fermentação ela precisa respirar, então a gente não vai tampar. Se a gente colocar uma tampa aqui, lacrar, isso aqui vai começar a produzir gases, dali a pouco explode tudo. E um elástico para não entrar bichinhos, formigas, mosquinhas e afins dentro da sua produção. A gente vai deixar essa fermentação acontecer num lugar arejado, né? Não precisa colocar dentro de um armário, né? Muita gente fala que precisa colocar dentro de armário e aí vai faltar oxigênio, vai ficar abafado para ele, acaba mofando, as pessoas depois não sabem porquê. Enfim, tem um monte de coisas para a gente desmistificar na internet aí que podem estar atrapalhando a sua produção também. A gente vai deixar essa fermentação acontecer durante alguns dias. Se você tiver uma suqueira com uma torneirinha, facilita porque você vai experimentando diariamente. E num ponto que essa bebida já tiver perdido o sabor doce, né? Sem sabor de açúcar e já com um sabor mais frisante na língua, dá para sentir, e mais acidificadinho, que é o resultado ali da fermentação, né? Que o açúcar ele vai ser transformado em ácidos, então ele vai perdendo o doce, vai ganhando uma acidez. Na hora que ele chega nesse ponto de perder o doce, que pode ser, dependendo da temperatura ambiente e da época, da estação do ano que você está fazendo, tem uma variação, não tem um tempo definido na fermentação. A fermentação ela precisa ser vivenciada, né? Precisa estudar, precisa vivenciar para entender um pouco mais como ela funciona, para acertar esse ponto de colheita, para a sua bebida ficar no ponto certo de gaseificação, para ela não mofar, para ela não ficar vinagrada, né? E ficar no ponto certo. Tá? Isso tem uma vivência, tem uma experiência, tem que praticar e tem que fazer. Tá? Tem algumas regrinhas também, algumas dicas que podem estar auxiliando um tanto aí. Então, dependendo da temperatura ambiente, pode ser de 5 a 10 dias, eu já demorei 15 dias, enfim, depende muito do lugar onde você vive e como é que está aí a temperatura ambiente. A temperatura é o que mais influencia, mas tem outras influências também. Mas vamos deixar para 5 dias começar a experimentar. Se você ainda não estiver sentindo gosto vinagrado e já tiver perdido o sabor doce, pode colher essa kombucha. Como é que a gente colhe? Então, se a gente tem uma suqueirinha assim, a gente pode começar com uma garrafinha plástica. Essa aqui é uma garrafinha livre de BPA. Ela tem um fundo
né, que suporta a pressão. Então essas garrafas de água molinhas que não tem esse fundo que suporta a pressão, na hora de estufar ela vai esgarçar e vai cair, não vai ficar de pé. Então uma garrafa considerável aqui, legal. Normalmente são essas de água com gás, refrigerante, enfim, mas tem umas de mais qualidade também. Por que com a garrafa plástica? Também, se já começar com a garrafa de vidro, a gente não vai saber como é que está a pressão dentro daquela garrafa. E tem centenas e centenas de casos na internet de garrafa explodindo, não sei se já aconteceu contigo, mas que as pessoas às vezes seguem uma receita padrão, com um tempo de fermentação padrão, e fecha naquela garrafa de vidro e em lugares diferentes, aqui vai pegar um super no calor e na hora que ela vê, tá explodida a garrafa, né? Tá despedaçada, estilhaçada e é muito perigoso. Então a gente começa com garrafas plásticas para a gente entender mais como é que funciona e acertar o ponto de gaseificação. E aí tem técnicas também para a gente fazer com garrafa de vidro, como está aqui, e ficar tranquilo quanto à pressão dela, que a gente sabe que ela está no ponto também. Isso a gente tem mais no curso também. Então, a gente colhe esse líquido, depois que ele já está no ponto, e enche a garrafa mais ou menos uns 90, 95% dela. Para saborizar a sua kombucha, você pode usar frutas, pode usar especiarias, pode usar flores, pode usar ervas e tem muitas outras coisas, espirulina, superalimentos que a gente pode usar. E vou tirar um pouquinho aqui que eu enchi demais. Estou fazendo uma simulação que ainda não ocorreu o processo de fermentação, mas vamos pensar que a gente já está no ponto aqui no dia de colher. Eu gosto muito de usar especiarias, tem muita gente que gosta de usar frutas mesmo, enfim. Se usar muita fruta também pode ser transformado em álcool, ficar com um teor até nocivo, né? Então tem algumas técnicas também para a sua kombucha ficar mais saudável. Eu recomendo começar, quem está começando, com especiarias. Tá? Então gengibre, cravo, canela, cardamomo, anis estrelado, flores, ervas, chás, enfim, essas coisas. Tá? Então eu vou colocar aqui um pedacinho de canela. Lembra que tem um pedacinho de canela depois para não entupir tua goela. Uns cravinhos. Vou colocar também um pouquinho de goji berry, eu gosto. Dá uma corzinha, dá um gostinho legal. E colhi uma rosa. Vou colocar umas pétalazinhas de rosa aqui também. Vou fazer uma kombucha um pouco mais aromática hoje. E é isso, vai pegando o que você tem em casa, né, as frutas da estação, e uma garrafa transparente fica bem bonitinho, né? A gente pega uma garrafa que lacre, para ter gaseificação a garrafa precisa lacrar, aperta um pouquinho a garrafa e fecha a tampa. E a gente vai deixar ela fazer uma segunda fermentação aqui dentro. Essa segunda fermentação vai ser em um ambiente aqui sem ar, né? Um ambiente anaeróbico, e essa fermentação vai produzir gases, a garrafa vai começar a estufar, estufar, estufar. Na hora que ela estiver dura no ponto de beber, a garrafa vai estar com uma pressão normal. Olha que legal. Então essa garrafa aqui estava amassada que nem essa. Passou uns dias, ela acabou ficando assim, estufou. Então eu sei que ela está com uma pressão, com uma gaseificação. E aí sua kombucha está pronta. Você coloca na geladeira e aí quando você quiser servir, você sosqueia a tampinha. Vamos lá. Isso aqui está no ponto, hein? Deu para ver que ela estava com uma boa de uma pressão. É uma kombucha de morango com gengibre. São duas coisas altamente explosivas. Então, tem um cuidado com as quantidades. E olha que gaseificação maravilhosa. E o tempo também de gaseificação. Então a gente vai aprendendo, conforme a garrafa vai estufando, como ela estava dura que nem essa, a gente sabe que ela vai dar aquele show, né? Aquele estouro. Então ela fica bem aromática. Um pouquinho que você coloca de gengibre, especiariza, ele já domina o sabor e ainda no fundinho tem aquele gostinho de chá. Então, assim, tem um sabor maravilhoso. A saúde aí, viu? A todos. Tem um sabor maravilhoso, tem essa gaseificação. Também tem formas de fazer sem gaseificação que são até assim mais saudáveis para nós também, para quem está em processos de recuperação de saúde e outras coisas mais. São técnicas mais
exclusivas para não ter tanto gás entra, gás sai, né? A gente conhece, então muita gaseificação também não é tão legal, é divertido, é bom para quem está assim, ligado em refrigerantes e outras coisas nocivas que não fazem bem para a saúde. Então, quem ainda toma refrigerante, começa a fazer kombucha, começa a substituir, começa a oferecer para as pessoas com um cuidado também. É uma bebida viva, probiótica, ela tem uma dosagem bem individual para cada um, né? Tem um estudo dentro disso também, tem os seus benefícios, né? E para cada um pode trazer uma coisa diferente. E o que eu desejo é que traga só coisas boas para vocês, que traga saúde, que traga mais disposição, mais energia. Eu me beneficio, assim, bem me beneficiando muito com o consumo da kombucha, com suas propriedades todas. Gosto muito de estudar ela, acho um elixir assim poderoso, milenar, e espero que você consiga fazer aí na sua casa. Gostou da aula? Dá sua curtida aqui, se inscreve no nosso canal para receber mais informações, segue o nosso Instagram, a Consciência Saúde, e fique por dentro das novidades dos nossos cursos presenciais, nossos cursos online. Aqui na descrição do vídeo tem informações a respeito do curso avançado de produção de kombucha com muito mais informação. São horas e horas de aula que você pode assistir durante 6 meses com livre acesso também. E tem dentro da plataforma qualquer dúvida que você tiver a respeito de kombucha, você pode perguntar direto para mim, que eu estarei aqui à disposição para te atender. Ok? Nos vemos lá e saúde!